Olá, WB na área com mais uma fórmula de abundância. E hoje a gente tem muita coisa para falar aqui, começando essa live das 19h07. E hoje a gente vai falar de uma diferença, de uma visão, da importância da visualização, da importância da linguagem do cérebro. E aí a gente vai fazer um processo ativacional, onde vocês vão poder estar ativos nessa posição. Vamos colocar o tema aqui. Bora começar, bora convidar as pessoas. Ao vivo é diferente. E a gente vai começar a noite falando disso. Como vocês estão? Vocês estão bem? Quero que vocês não esqueçam de sentar o dedo no coração. Principalmente porque a entrega do Instagram tá uma entrega muito pequena. O Instagram, cada vez mais, as plataformas têm obrigado a gente a fazer remuneração financeira, porque no orgânico não tem ido mais. O que eu tenho escutado de pessoas que as plataformas têm caído o engajamento. Mas eu quero situar aqui com vocês e fazer muitas coisas aqui para a gente construir um novo tempo, uma nova verdade, uma nova integridade. E é isso que eu quero falar aqui com muita transparência sobre a linguagem do cérebro, sobre como é construído a imagem no cérebro. E é isso que eu quero entregar para vocês aqui. Primeiro eu queria que você tivesse uma visualização. A diferença, as pessoas sempre pensam na questão da humildade e a diferença da pobreza, né? As pessoas acham que o ser humilde é ser pobre e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito diferente de simplicidade para simplório. E outras pessoas pensam que riqueza está linkada só a dinheiro. E não é. Quando a gente fala de riqueza, a gente fala de uma gama de coisas extraordinárias, uma gama de informações. E é por isso que eu preciso que você presencie tudo com muito carinho e com muito cuidado. Já pegou papel e caneta? Então bora convidar algumas pessoas para essa live. Vou convidar algumas pessoas para cá. Bora chamar algumas pessoas para essa live. Chama aí também algumas pessoas para essa live pra gente bater um papo extraordinário hoje. Já tá na live. Chamou algumas pessoas para essa live? Bora convidar mais pessoas e bora sentar o dedo no coração, porque aí o Instagram vai nos entregando. A gente vai falar. Exatamente, doutor Edson, quando a pessoa, inclusive, analisa a verdade de uma humildade para a diferença e soma a humildade com pobreza em ser simplório, né, é muito diferente. A pessoa pode ter muito dinheiro, ser muito rico e ser simples, e a pessoa ser pobre e ela ser ostentadora, ela ser uma pessoa de envaidação, de vaidade, de ego, né? Então isso é muito diferente. E quando a gente fala de riqueza, a gente fala de outras áreas da vida. A gente fala de saúde, a gente fala de relação com as pessoas, a gente fala de relação consigo mesmo. Também habilidade de fazer dinheiro. E quando a gente fala de habilidade de fazer dinheiro, porque as pessoas estão preocupadas em como ganhar dinheiro. E não é disso que a gente está falando, de como ganhar dinheiro. A gente está falando de como fazer dinheiro, make money, né? Nos Estados Unidos se fala fazer dinheiro, e aqui no Brasil a gente fala ganhar dinheiro, e ninguém ganha dinheiro. Já viu alguém que ganha dinheiro? Não ganha. Sempre tem alguma troca para ganhar o dinheiro, né? E além disso, tem pessoas aqui no nosso meio, que sabem fazer dinheiro. Algumas outras, poucas, sabem poupar dinheiro. Mas pouquíssimas pessoas sabem multiplicar dinheiro. A minha pergunta para você que está do outro lado da telinha: você chega lá e recebe um valor, R$1.000. Você já gasta esse R$1.000 ou você transforma esse 1.000 em pelo menos 2.000? Wallace, como assim? Tem pessoas que trabalham e ela recebe ali seu salário mínimo, R$1.000, e ela compra produtos para vender, para dobrar aquele dinheiro.
Ela compra 1.000 e ela faz 2. Ela compra 2 e faz 4. Ela compra 4 e faz 6, 8, 10. Não importa o índice de marcação. A grande diferença nas pessoas que sabem fazer dinheiro são as pessoas que sabem multiplicar dinheiro mais do que poupar. Tem gente que poupa dinheiro. E isso é muito bom, você separar a parte. Porque você pode vir como veio a pandemia e pessoas passaram um momento difícil. Mas em 5 meses, quem tinha poupança, será que resolveu? Ou a pessoa pegou essa poupança e multiplicou várias vezes. Todo mês estava multiplicando esse capital. E aí existem inúmeras formas de multiplicar esse capital. E a riqueza em fazer dinheiro está na multiplicação desse capital. Mas hoje eu quero revelar algumas coisas, algumas verdades que ainda não foram reveladas, né? E eu gostaria que você compreendesse que a vida deveria ser uma experiência abundante e jamais medíocre. Você deveria viver transbordando e não vivendo próspero. A prosperidade é muito bom, a ausência de necessidade, mas você tem que viver abundando, transbordando. E já ser próspero, você já está vivendo na mediocridade. E a diferença entre uma vida extraordinária e uma vida comum está nas suas realizações. E é por isso que eu falei da linguagem do cérebro, porque a forma de viver essa vida é diferente. A transformação, anote aí, #pega a forma, é a forma como pensamos. É a forma como pensamos. E na Bíblia, a gente vai ter várias fórmulas de abundância. Na Bíblia, a gente vai contém muitas informações específicas de sucesso e abundante. E aí a minha pergunta para você assim, qual você acha que é o desejo de Deus sobre a sua vida? Qual que é o desejo de Deus sobre a sua vida? Essa é a pergunta que eu deveria te fazer. Qual o desejo de Deus? Você acha que ele quer você uma vida medíocre ou ele quer você numa vida abundante? Não é à toa que na Bíblia ele entregou várias fórmulas de abundância. Wallace, por que a sua metodologia chama fórmula de abundância? Porque nos meus estudos bíblicos eu encontrei várias fórmulas, vários códigos, várias ferramentas para viver em uma vida em abundância. E é por isso que a minha palavra, a palavra de Deus, anda sempre aqui comigo. E eu estou sempre estudando essa visão de fórmulas abundantes. E foi dali que, numa pegada, numa sacada, quando eu identifiquei lá em Gênesis, quando a gente fala de ser general, de governar sobre todas as coisas da terra, não sobre as pessoas, foi ali que eu falei, é aqui que está a pegada. Essa é a fórmula de abundância. E aí foi onde que eu falei, putz, esse é o nome do meu livro, esse é o nome da minha metodologia, é daqui que vai sair. E eu tenho um livro que em um livro eu desmembrei ele em 2, e aí ele estava com 75% pronto, ele já está 100% pronto e em revisão, e logo eu vou entregar ele aqui, que é o livro da Fórmula de Abundância, onde as pessoas vão poder pegar o hack. Quais são as fórmulas? Onde estão a palavra de Deus? O livro Fórmula de Abundância, a gente vai falar exatamente disso. Diante da forma como você vai praticar a palavra de Deus, colocando ela em prática a partir das fórmulas de abundância, que não fui eu, mas foi Deus que entregou na palavra dele. Então é isso que você precisa compreender. Eu sei que algumas pessoas aqui estão sentindo falta do Clube 701, que é onde a gente faz o boot mental, é onde a gente faz o estardalhaço, é onde a gente coloca a posição. Algumas pessoas já receberam ligações minhas, algumas pessoas já receberam 1 hora de ligação minha, e quem já recebeu sabe como é uma mentoria, como que é uma hora colocada. E muito em breve a gente vai ter a nossa mentoria aqui também, em 21 dias. Eu estou reformulando toda ela, estou fazendo vários ajustes, adequando, melhorando, inserindo novas coisas, porque eu tive que refazer, né, esses 2 livros, desfazer e fazer parte. E aí eu tive que refazer algumas partes e estou realmente corrigindo esses livros. Eu falei, não, eu preciso realmente
colocar esse livro em esteira antes de abrir a mentoria. E eu quero colocar isso para você no fundo do seu coração, para você colocar isso e levantar, erguer a sua cabeça para você conquistar algo novo. E a minha pergunta de hoje você não precisa responder aqui. Qual o desejo de Deus sobre a sua vida? É isso que eu queria que você identificasse. Bora sentar o aviãozinho aí, mandar para mais pessoas? Deixa eu convidar algumas pessoas aqui para essa live. Você também convida. Deixa eu chamar mais pessoas aqui. Bora. Bora acelerar tudo. Bora acelerar tudo. Tudo. Então a minha pergunta é: qual o desejo de Deus sobre a sua vida? E aí a gente vai entrar num pensamento muito diferente, né? Eu quero que você chegue num pensamento, numa linha de pensamento muito diferente, né? E eu queria que a gente chegasse aqui. Eu tenho umas pequenas anotações aqui que eu quero passar uma linha de frequência para você, e eu não preparo live, é porque eu tô com umas pequenas anotações que eu tava corrigindo o livro. Eu falei, gente, eu preciso soltar isso aqui urgente. Vamos lá. Então, eu quero chegar aqui para você e falar de algo assim extraordinário, né? Eu quero falar para você o seguinte: as pessoas às vezes não avaliam e não pensam, não analisam da forma que tem que ser analisada as coisas. E eu queria colocar que você avaliasse o seguinte: o pensamento. Como que você acha que o pensamento age? Qual que é a posição do pensamento? Wallace, o que você está falando? Eu gostaria que você analisasse. Você conhece o pensamento? Você consegue visualizar o pensamento? Você sabe como que o pensamento age ou não? Imagina o seguinte: você sabe que o pensamento existe. Para mim, a forma de denominar o pensamento, eu sempre usei essa expressão seguinte, que o pensamento ele é como o vento. Imagina o seguinte: a gente não pode ver nem tocar um pensamento, mas a gente consegue visualizar os resultados da presença do vento. Se o vento for uma brisa e estiver muito quente, a gente vai sentir aquele refresco. Se estiver muito frio e estiver ventando, a gente vai sentir aquele calafrio, vai nos incomodar. Se o vento for muito fraco e tiver, independente se estiver quente ou frio, a gente dá para perceber. Se o vento estiver muito forte, como os tufões e outras coisas, o que vai acontecer? A gente vai ver a destruição. Então o pensamento, eu sempre coloco muito isso, o pensamento é como o vento. A gente não consegue ver, tocar, é como a fé, mas a gente consegue ver que ele está presente, né? E aí o que eu gostaria? Vocês sabem que eu sou mais dinâmico. Então eu quero vir aqui para hoje a gente instalar novos hábitos, né? Com princípios de sucesso, com princípios de abundância. E para isso a gente não vai falar que a gente vai se tornar materialista, né? Ou tornar o dinheiro como centro do universo, mas adotar hábitos e atitudes mentais que impactam nas finanças. Para quê? Para a gente desfrutar muito mais do que a gente sonha. E hoje mesmo, com as dicas que eu vou passar aqui, você vai conseguir colocar em prática. Hoje mesmo. Wallace, mas como assim? Eu quero te propor algo. Para você mudar a qualidade do seu pensamento. Você tem coragem de mudar a qualidade do seu pensamento? Wallace, mas como assim? As pessoas ficam pensando em derrota, as pessoas ficam pensando em fraqueza, em sofrimento. Independente das circunstâncias, você consegue co-criar um pensamento diferente?
Você tem sonhos. Se você ainda sonha, eu gostaria que você pensasse um pouco mais no que você quer, no que você deseja, no que você quer construir, na forma que você quer construir. E isso você pode começar hoje mesmo. Eu tenho aqui 4 tarefinhas, 4 atividades, 4 visões que você pode fazer hoje para mudar a sua condição, para gerar um renovo, para gerar uma transformação na sua vida. Então, o primeiro, mudar a qualidade dos pensamentos. Visualizar no que realmente você quer se tornar. Não focar na situação ou na condição que você está hoje. E quem me conhece sabe muito bem disso, que independente do momento que eu estou vivendo, eu consigo me projetar lá na frente. Eu consigo me enxergar lá na frente. Eu consigo me posicionar lá na frente. A minha autoestima, e eu já passei tarefas de autoestima aqui para vocês, e a gente já falou que a autoestima é um sentimento que ele é importante, porque ele vive junto com você 24 horas por dia. E aí, além de mudar a qualidade dos pensamentos, que seria o item 1, o item 2... pense nas habilidades que você tem que desenvolver. Você consegue? Você já sabe que para almejar, o que você almeja, o que você sonha está lá do outro lado. Aí você está almejando. E para aquilo, você vai ter que fazer uma diferença. Você vai ter que conduzir de uma outra forma. Você vai ter que definir as habilidades que você precisa ter para estar naquele ponto. Se é um grande negócio, você vai ter que ser administrador. Você vai ter que ser gestor. Você vai ter que ser visionário. Que tipo de literatura você vai ler que vai te levar até aquilo? Em vez de ficar vendo Netflix. Você pode pegar uma literatura. Vocês já viram as tardes de leituras, as coisas como fizeram? Analisa isso como um todo. Analisa isso como um todo. Como está fazendo, como está construindo isso. E aí você vai fazer. Porque quando você mudar a qualidade dos pensamentos e pensar nas habilidades que você tem que desenvolver para chegar nesses sonhos, os sonhos que você deseja alcançar, você tem que mapear esse sonho. É a terceira tarefa. Wallace, então o que você está falando? Você tem que mudar a qualidade dos pensamentos e começar a voltar a sonhar. E aí você pensa nas habilidades para construir os sonhos. E aí você define o sonho de uma forma ainda maior. Como assim, Wallace? Você chega lá e traz, fala, eu quero uma empresa com 500 funcionários. E esses 500 funcionários vão produzir isso. Quando você põe no papel, a coisa anda. E se você ficar comigo aqui até o final, eu vou dar um exemplo muito claro disso. E aí você precisa ver uma outra coisa. Refletir sobre os hábitos que você deseja ver em você e nos demais que te rodeiam. Você consegue fazer isso? Mudar a qualidade dos seus pensamentos, os sonhos que deseja alcançar, pensar nas habilidades para conquistar esses sonhos e refletir sobre os hábitos que você deseja ver em você e nos outros? Se você fizer isso, você começa a trabalhar na cocriação. Se você conseguir isso, você vai entender a linguagem do cérebro, você vai entender a comunicação. Que a comunicação mais importante não está nas redes sociais. A comunicação mais importante não está nos livros, não está na TV, não está na conversa com os familiares. A comunicação mais importante está dentro de você, no seu interior, no seu coração, na sua mente. A linguagem do cérebro. E é disso que a gente está falando, da linguagem do cérebro. Porque você precisa interpretar que o cérebro, ele se comunica com imagens. Wallace, mas a gente fala de palavras. Mas quando você vai falar uma palavra, como que uma criança vê? Ela começa a ver uma coisa e ela começa a ver aquilo e ela vai dando. E aí ela vai ouvindo as pessoas falar o que é aquilo. E aí o que acontece? Ela consegue dar um nome para aquilo.
É assim que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro funciona invertido, ele não funciona primeiramente com palavras. Um bebê não começa falando, ele começa vendo algo e ele quer, aí ele aí pede aquela coisa. Você vê o bebê se esforçando pelaquela coisa. Por quê? Porque ele ainda não tem comunicação de linguística. Ele tem uma comunicação por linguagem do cérebro. E o cérebro só se comunica por imagens. E aí que você muda tudo. Porque você precisa comunicar. Você precisa compreender o seguinte: você nunca conseguirá alcançar aquilo que você quer. Nunca conseguirá. Você só vai conseguir conciliar aquilo, você só vai conseguir conquistar aquilo, se você conseguir visualizar claramente. O Zig Ziglar que falou essa frase. O Zig Ziglar é um monstro que ele já falava disso. Então, Wallace, mas como que eu crio essa imagem? Como que eu consigo co-criar? Como que eu consigo criar essa linguagem dentro do meu cérebro? Entenda, o cérebro já está lá. Você precisa começar a enxergar como simples assim. Dá um 10 aí se tiver tudo ok. Bora, 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 bora. Dá um 10 se tiver bom, que aí eu vou continuar. Aqui deu umas travadinhas, mas aí a gente vai voltar. Então, ótimo. Bora continuar. Então, para você conseguir alcançar aquilo que você realmente quer, você vai ter que visualizar. E aí vai algumas coisas para você compreender. Você tem que ter uma visão clara do que você quer alcançar. Todo mundo que conquistou grandes coisas, se você conversar com ela, ela vai falar que teve uma visão clara do que ela queria. Ela sabia a cor da sala dela, antes dela não ter nada. Ela trabalhava sozinha em casa, mas ela enxergava a empresa dela. Quando você conversava com... Se você conversasse, pudesse conversar com a Mary Kay, né, a fundadora, ela ia falar que ela com você, que ela imaginava tudo aquilo, ela imaginou os carros rosas, ela imaginou a sala dela, e a sala dela era uma imagem clara do que ela criou na mente quando ela não tinha nenhuma possibilidade. Então, uma visão clara do que você quer alcançar. Uma imagem precisa, não só dos seus sonhos, mas das suas metas. Se você não tiver uma imagem precisa dos seus sonhos, da sua meta, esquece. E mais, a gente falou muito disso aqui quando a gente fez aquela live falando da barreira de 1 milha em 4 minutos. Visualizar claramente você alcançando esse objetivo. Quando eu pego os meus mentorados e vou conversar com os meus mentorados, a primeira coisa que eu falo com ele é assim: você quer trocar de carro? Você quer trocar de casa? O que você quer? Aí o cara fala: eu quero trocar de casa. Mas você já foi na casa que você quer? O Edson, a gente conversou sobre isso, a gente falou: você já foi na casa que você quer? Você já foi lá, já visualizou, já marcou com o corretor, foi lá ver a casa? Não fala da casa. Vai lá, tira foto, se imagina lá dentro. Senta na área de lazer, fecha o olho por 30 segundos e se imagina fazendo um churrasco lá. Imagina na área de lazer, imagina o cheiro do churrasco lá. E aí você guardou aquela imagem daquela casa. Ah, Wallace, mas eu tenho dificuldade. Então vai para sua casa, acende a churrasqueira, senta na sua área de lazer, fecha os olhos e visualiza você lá. Uma visualização clara do que você alcançou. Isso é um
precede preço. O valor precede preço. E depois você vai ter que ter habilidade de tomar decisões. Para mim não tá travando aqui não, gente. Tá travando para mais alguém? Para mim que tá ok. Me dá um 10 aí, porque a Michelle falou que tá travando. Tem que saber se é para ela. Dá um 10 aí. Dá um 10, dá um 10. Se tiver tudo ok, dá um 10. Eu vou repetir essa parte do processo de novo. Opa, dá um 10 aí. Quem tá aí dá um 10. Dá um 10 pra mim, gente. Quem tiver aí dá um 10. Ainda não chegou o 10 aqui, ainda tá travando aí, será? Aqui pra mim tá 100% perfeito. Mi, fala aí comigo se ainda tá travando. Quem tiver aí, gente, dá um 10 pra mim se o áudio e a imagem estiver boa, porque a Michelle falou que tá travando e mais ninguém falou que tava travando. Dá um 10 pra mim? Então tá ótimo. Então, a gente precisa ter uma visualização clara do que a gente quer alcançar, uma imagem precisa dos sonhos e das metas e visualização clara, principalmente alcançando, que foi aquilo que eu falei na live da barreira dos 4, de 1 milha em 4 minutos, quando o primeiro rapaz conseguiu lá a quebrar essa barreira. Ele não era um profissional, o que ele treinava é ele alcançando lá. Deixa eu ver algumas perguntas agora. O Edson falou... O Edson falou que tá bloqueado aí, não tá indo, 10. Não, o comentário tá ativado, não entendi o que aconteceu. Pode ser a lentidão realmente do Instagram. Então nesse processo, gente, a gente tem que ter fé no nosso sucesso, fé no nosso valor e principalmente uma habilidade muito grande de tomar decisões. Habilidade de tomar decisões. Quando a gente tem uma habilidade, a gente vai fazendo isso. Por quê? Porque a habilidade vai gerar clareza no pensamento. Vai gerar liberdade de escolha, né? A gente tem que ver com os nossos olhos como se fosse uma câmera. Eu posso olhar para desgraça, eu posso olhar para enchente, eu posso olhar para dificuldade, ou posso olhar para centenas de pessoas. Param para pensar. Belo Horizonte sofreu muito com as chuvas esse ano. Muito, muito, muito. Sabe o que eu sofri com a chuva? Nada. Sabe o que a chuva impactou comigo? Nada. Sabe o que a chuva atrapalhou para mim? Exatamente nada. E aí eu pergunto para você assim, para você impactou? Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém que foi impactado pelas chuvas. Ninguém. Então, eu não consigo olhar para a dificuldade da chuva. Agora, a pessoa que está na dificuldade, será que ela consegue olhar para as pessoas que não estão na dificuldade? Essa é a grande pergunta. Porque quando você tem essa visão, quando você sabe que você está com a câmera, aí você pode focar. Você pode ver as coisas como elas podem chegar a ser, ou focar na circunstância. Você quer focar em como é, ou você quer focar na circunstância, no momento, na dificuldade? Por exemplo, momento pandemia, um monte de gente está passando por dificuldade, um monte de gente está inabilitado, um monte de gente não está produzindo capital, um monte de gente foi demitido. E aí a minha pergunta para você é outra, uma pergunta totalmente distinta. Totalmente distinta. Eu pergunto para você, o que você vê? Você vê o seu momento de agora ou você consegue olhar, girar a câmera, pegar o foco e olhar para onde você pode alcançar? A minha vida toda eu nunca olhei para circunstâncias. Tá aí o Xandim, o Drequim tá aí na live, é meu amigo de infância, ele é meu amigo de infância mesmo. Lá do bairro Amazonas, lá em Contagem. Ele morava na mesma rua do que eu. E o Xandim, ele tinha a mesma coisa que eu. Ele tinha uma boa casa, o pai... as duas melhores casas
da rua, do bairro, era nossa. E aí, se você perguntar para ele vai falar com você assim, nós dois tínhamos qualidade de vida, os pais tinham carros bons, tudo, mas a gente morava numa região periférica. Eu nunca olhei para aquela minha realidade. Eu nunca olhei para a realidade dos meus amigos. Eu sempre olhei para a realidade onde eu queria chegar. O que eu queria alcançar e como eu queria alcançar. Era até excessivo isso dentro de mim. Ele pode falar isso, olhar além, igual a Sheila está falando, olhar além. Não olha para o momento. Se você olhar para o momento, você vai deprimir, você vai baixar a cabeça, você não vai erguer. Você tem que olhar para quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para conquistar o que eu quero. Eu, nesse novo momento, nesse novo normal, eu tenho o dia todo estudado, não as questões de mentalidade. Eu tenho estudado de como reescrever um livro, de como faz tráfego pago, de como faz landing page, de como faz um site, coisas, habilidades que eu não tenho. Tá sendo fácil? Não, mas todo dia está sendo muito gostoso, muito produtivo. Por quê? Porque eu estou estudando algo. Construir os seus sonhos. Mas se você conseguir construir a esperança, você vai focar em resultado. E aí a diferença da esperança para a expectativa. Você sabe qual que é a diferença da esperança para a expectativa? Quando você deposita a expectativa, você espera algo que não é a esperança. E você normalmente fica frustrado. Mas quando você deposita a esperança, você está falando de milagre. E milagre é resultado real. E aí são fórmulas de abundância que estão na palavra de Deus. O impossível acontece no meio da esperança. Então, a minha pergunta para você é assim, como você pode construir hoje? Como que você pode visualizar cada dia, aprender a linguagem da mente? Entenda, você tem uma tela mental. Imagina, sabe aquela tela do cinema? Que é como essa parede 100% branca. Que você tem um projetor e você projeta o que você quiser. Um filme de terror, um filme de suspense, um filme de drama, ou um filme de alegria, um filme de comédia, um filme de diversão. Para você projetar a sua vida é a mesma coisa na sua tela mental. A sua tela mental ela só trabalha com imagens. O seu cérebro só projeta imagens. Então você pode projetar qualquer imagem, e passará a viver em cima dessa circunstância que vai ser criada, não a circunstância do momento. Entende o seguinte, o Walt Disney, ele desenhava uns personagens. O Walt Disney, dono da Disney, ele desenhava uns personagens. O Mickey, o Pateta. E aí o que aconteceu? Ele foi a um parque de diversões. E aí nesse parque de diversões, brincando com os filhos dele, ele tinha uma limitação. Os brinquedos eram só para as crianças. E ali ele teve uma visualização de um parque onde os pais se divertiriam ainda mais do que os filhos. Por quê? Afinal de contas, quem são os beneficiadores financeiros? Ele enxergou um centro de diversão onde pais e filhos amariam se divertir. E não que ir ao parque fosse realmente uma forma distinta de divertir. E não uma obrigação para os pais. Então ele enxergou isso. E quando ele enxergou isso, ele foi em busca de um terreno para construir isso. Ele enxergou um parque onde todos os personagens dele viveriam e ali traria uma cultura diferente. E a cultura é muito mais importante que qualquer outra coisa. E aí uma cultura de diversão diferente, que no mundo não existia. E aí as pessoas falam assim, no mundo não existe, por quê? Porque isso não dá certo. Como que você vai insistir em algo? As pessoas falam isso, ele não. Aí ele foi olhar o terreno, chegou lá, o terreno era um pântano. Pântano mesmo. Pântano, cobra, aquela coisa. E o sócio dele falou, você tá maluco? Ele falou assim, ó, aqui o valor de investimento é mais barato. Mas olha pra você ver, ali eu vejo o lago, ali a montanha russa. O cara falou, montanha o quê? A montanha russa. Ali eu vejo isso, ali eu vejo o castelo. A entrada vai ser ali. Ele visualizou isso do pântano.
Ele visualizou de tal forma, que quando ele colocou em prática, ninguém pôde impedir ele de realizar. Ninguém no universo, nenhum parque, nenhum bloqueio, nem a esposa, nem ninguém. Existe uma história dele que ele visualizou a montanha-russa. Todo mundo falou que ele era louco de construir a montanha-russa. E aí ele fala, não, você é louco, e ele construiu. Só que ele não viu a montanha-russa montada. Ele morreu antes. Ele morreu antes da montanha estar pronta. E aí alguém, um idiota, falou assim, nossa, o Walt Disney podia estar aqui, né, para ver essa montanha-russa. A mulher dele falou assim, ele não só viu, como andou nela. Inúmeras vezes ele estava sentado na cadeira do escritório e eu chegava e ele estava balançando na cadeira e gritando e levantando o braço, todo mundo assustava e ia lá para ver. E quando chegava lá para ver, sabe o que acontecia? Ele estava lá se divertindo na montanha-russa. A esposa dele falou, ele andou nela antes dela existir. É por isso que realizou. É por isso, quando a gente falou ontem de frequência, é a frequência que você está nela. Quem viu o carrossel de imagens definindo o infográfico definindo frequência ontem? Hoje, no post de hoje. Quem viu? Vocês viram? Vocês viram isso ou não? Hein? Vocês visualizaram isso? A minha pergunta para vocês. Vocês visualizaram isso? Aquele infográfico é o que vai facilitar você. Aquilo é para você deixar salvo, é para você compreender. Com quantas pessoas você compartilhou aquele infográfico? Quantas pessoas você abençoou? Para quantas pessoas você foi farol com aquele infográfico? E eu peguei e falei, não, eu vou construir infográficos a cada live. E por que eu não estou fazendo post pós-live? Porque o que eu falo, tem coisas que a gente adapta aqui no meio. E que vão ser a fórmula de abundância. Por quê? Porque a entrega não vem só de mim. Eu pego um download que vem do céu para entregar para você. E é o que eu te falo. São coisas que você não vai ver na internet. Você não vai ver na internet. Você não vai ser entregue. Então, se você não vê, as outras pessoas também não estão vendo. Como que você não está movimentando? Como que você não está indo lá e marcando 10 amigos em vez de 2, 3? Eu estou falando isso para todo mundo. Estou falando para aquelas pessoas que me seguem aqui diariamente. Aquelas pessoas que estão me acompanhando aqui. Porque o que eu tenho visto é o Instagram derrubando o engajamento. Derrubando o engajamento orgânico. Senão, eu achei que era algo que era meu, mas não é. Eu estou conversando com pessoas. Esses dias eu estava com uma influenciadora. Né? Eu vou falar aqui, a Ive Moraes. A Ive, que foi do BBB. Quem viu no post da foto do aniversário da Dani Pacheco, viu a Ive lá comigo. A Ive tem 4 milhões de seguidores. E um stories dela dá 4 mil visualizações. 3 mil visualizações. Então, quando a gente começa a ver isso, não aconteceu comigo, não. Aconteceu com todo mundo. Com todo mundo despencou o engajamento. Então, como que a gente resolve isso? Ou vai para o tráfego pago, ou alcança as pessoas. Tem gente que está aqui comigo, que está me acompanhando há mais de 70, 80 dias, como o Edson, como a Marilis, eu sei que ela veio de uma outra live, de uma collab com um amigo. A Marilis veio de uma outra live, mas o Edson, a Sheila, são pessoas que vieram me encontrar. Um me encontrou no WhatsApp, outro me encontrou no WhatsApp, não, no YouTube, outro me encontrou no feed do Instagram. Por quê? Porque alguém compartilhou. Então, quando eu falo isso, fica chato. Não precisava eu estar falando isso com vocês todos os dias. Estou falando com as pessoas que me seguem todos os dias. Porque falta salvar post, falta compartilhar nos stories. Para quê? Para que as pessoas visualizem. O Instagram vai entregar para maior número de pessoas. E isso vai me ajudar você ser farol na vida dessa pessoa. E essa pessoa ter uma vida transformada. E essa pessoa fazer um mundo melhor para ela e para as pessoas que estão ao redor dela. Esse benefício não vem só de mim, vem de você. Isso começa
esse galardão, você começa a receber ele, você começa a participar dele. Então, não estou falando para você fazer isso em todos os posts. Poxa, mas você gostou daquele post, fez diferença na sua vida? Manda para 3, 4, 5 pessoas. Compartilha aquilo com 3, 4, 5 amigos. Coloca nos seus stories. Faz uma diferença, faz um movimento. E aí a gente vai alcançar uma diferença, porque eu quero entregar cada vez mais conteúdos que as pessoas não recebem. Eu sempre pergunto feedback, o que vocês acharam da live? O que vocês estão achando da live? Gostou da live? Gostou? Vai lá, me manda um feedback no direct. Uau, você amei a live, principalmente esse trecho. Me manda no direct. Ativa, deixa eu saber do que vocês estão gostando, de qual a visão. Por exemplo, hoje eu recebi do Thiago. O Thiago mandou para mim e falou assim: cara, eu tô gostando demais desse conteúdo, muito mais do que o outro conteúdo. Isso para mim é muito importante, eu saber que você tá gostando do conteúdo X, Y ou Z. Isso para mim é muito, muito, muito importante. Bora dar o print pra gente matar essa live? Bora pro momento print? Eu não tô vendo nem as pessoas postando o print. Bora postar o print? Deixa eu desativar o comentário. Depois que eu desativar o comentário, na hora que o comentário ativar novamente, se você fez, coloque eu fiz. Mas não é só para fazer o print. Não é só para fazer o print. É para você postar e me marcar, para eu poder compartilhar. Principalmente quando você repostar algo nos seus stories, me marca. Por exemplo, você compartilhou um post, vai lá e me marca para eu poder repostar. Para as pessoas também saberem quem está repostando, quem está participando. Então vou fazer uma cara bem assim, você fez o print, aí você vai, eu fiz. Eu quero ver você colocando aí, eu fiz. E não só falando, eu quero ver você postando e me marcando lá para eu repostar. O Edson é mestre nesse repost aí. Toda live o Edson, até quando ele tá vendo outra live, ele me marca. Gente, o WBFlix, né, eu brinco isso, a gente tem mais de 200 horas de conteúdo, mais de 200 horas de conteúdo, e ele aumenta todo dia nessas horas de conteúdo lá no IGTV. Vai lá, busca no IGTV, olha pelos temas, acha algum tema que você gosta, reveja essa live. O ideal é que você veja 4, 5 vezes a mesma live. Você vê, passa 2, 3 dias, vê de novo, passa mais 2, 3 dias, vê de novo, e aí você faz os resumos. Eu já expliquei, até você chegar na 5ª vez que você ensina aquilo para alguém, e aí a coisa acontece. Deixa eu desativar aqui. A Marisa pediu para desativar. Então dá o print. Ativados os comentários. Bora. Então, bora agradecer a Deus por essa live. Bora agradecer a Deus pela sua vida. Bora agradecer a Deus a oportunidade. E a gente vai falando. Deus, quero agradecer pela vida dessas pessoas, ó Pai, que estão aqui diante da gente, diante de nós, para a gente fazer essa live de uma forma única e diferenciada, ó Pai. Que a gente possa construir um novo tempo, numa nova verdade, na construção de uma única coisa, a verdade, ó Deus, com muita transparência e muita simplicidade. Que as pessoas que absorveram esse conhecimento, ó Pai, possam realmente adentrar e colocar em prática ainda hoje, ó Deus, para eles construírem um novo tempo. Que assim seja. Amém. Beijo grande para vocês. Até amanhã às 19h07. E bora fazer a diferença nessa vida. Bora fazer a transformação. Você já sabe o que Deus quer. É só você colocar em prática. E com certeza, pode ser que hoje, mais tarde, esse novo carrossel chegue aí para você. Vai lá. Printa. Posta no seu story.
compartilha com os amigos, marque 3, 4, 5, 10 amigos nas postagens, aquela postagem que você identificou. Vamos fazer não só na minha diferença, na vida de todos. Um dia você vai estar nesse momento, logo logo vocês também vão estar nessa outra posição de abençoar a vida das pessoas, vai ver o quão importante é você auxiliar para ser farol na vida das pessoas. Bora deixar seu like, mas principalmente salva o post que você gostou e compartilha. Salve e compartilha. Comenta, ou a regra do Instagram é de trás para frente, salvar o post. Quanto mais salvamentos, comenta, salvar o post, compartilhar o post, comentar e curtir, tá bom? Ativa as notificações para você ficar sabendo, vai lá nos 3 pontinhos, ativa as notificações, ativar as notificações para na hora que eu postar você saber que chegou, tá bom? Beijo grande e vamos